Você já pensou que aquilo que acontece dentro da sua mente pode decidir se o seu corpo vai adoecer ou se vai encontrar forças para se recuperar? Quantas vezes a gente olha para a saúde apenas pelo lado físico, alimentação, exercícios, descanso? E claro, tudo isso é essencial. Mas existe algo que vai além do que os olhos podem ver. Um fator invisível, mas que atua em cada célula, em cada batida do coração, em cada respiração que você dá. Esse fator é a ligação entre fé, oração e saúde. Muitos vivem como se a vida espiritual fosse separada da vida física. Como se orar fosse apenas um ato religioso e cuidar do corpo fosse apenas uma questão médica. Mas Ellen White revela algo profundo. Quando a mente encontra paz em Deus, o corpo responde. E quando a alma se enche de angústia, dúvida e medo, o corpo sofre. Cada pensamento de desconfiança, cada sentimento de culpa não resolvida, cada ansiedade que você alimenta, mina as forças do organismo. Já percebeu como uma preocupação pode tirar o sono? Como a raiva pode acelerar o coração? Como o estresse pode provocar dores de estômago? Isso não é coincidência. É a prova de que mente e corpo estão interligados. Mas do mesmo modo, a confiança em Deus tem poder de curar. Não é apenas uma ideia bonita. É realidade. A oração sincera, acompanhada da fé verdadeira, pode transformar não apenas o coração, mas também o corpo. Pode trazer alívio físico, pode restaurar funções debilitadas, pode até mudar diagnósticos que pareciam definitivos. Ellen White afirma que a oração, a fé e a confissão dos pecados abrem as portas para o poder curador de Cristo. Quantos carregam doenças porque guardam mágoas no coração? Quantos estão enfraquecidos porque vivem sob o peso da culpa? Quantos não encontram forças porque se apoiam apenas em si mesmos? O corpo humano não foi feito para carregar fardos tão pesados. Ele adoece sob a pressão da mente que não encontra descanso. Mas quando você decide entregar suas culpas a Cristo, quando abre o coração em oração sincera, algo acontece. A mente descansa, o coração encontra paz, e o corpo começa a responder a essa nova atmosfera interior. Não é mágica. Não é misticismo. É um princípio de vida. A paz mental fortalece o sistema nervoso, melhora a circulação, favorece a digestão, equilibra os hormônios. A ciência de hoje confirma o que já havia sido revelado há mais de um século. A fé ativa os mecanismos de cura no corpo. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Um momento de oração em meio a uma crise. Uma palavra de fé que trouxe calma no meio da dor. E depois disso, você sentiu o corpo relaxar, a respiração aliviar, as forças voltarem. Isso não foi apenas psicológico. Foi espiritual e físico ao mesmo tempo. Mas existe uma condição. Essa oração precisa ser sincera. Não é repetir palavras vazias. Não é orar só por formalidade. É abrir o coração, falar com Deus como a um amigo, confessar as falhas, pedir ajuda, entregar a vida em suas mãos. É essa atitude que abre espaço para o milagre acontecer. Ellen White fala que muitos oram pedindo cura, mas não estão dispostos a confiar, a entregar os fardos, a abandonar os hábitos que prejudicam a saúde. Querem a bênção sem a entrega. Querem a cura sem a mudança. Mas o poder de Deus se manifesta quando a fé é genuína. Você já percebeu que até mesmo os médicos reconhecem a importância da fé? Muitos testemunham que pacientes confiantes, esperançosos e tranquilos se recuperam mais rápido do que aqueles que vivem em desespero. Isso não é apenas psicológico. É a espiritualidade que influencia a biologia. Cristo, o médico dos médicos, não apenas curava o corpo, mas também o coração. Ele dizia: os teus pecados te são perdoados. E depois vinha a ordem: levanta-te e anda. A cura física e a cura espiritual andavam juntas. Agora pense, quantas enfermidades hoje poderiam ser evitadas ou aliviadas se mais pessoas buscassem a Deus em oração? Quantos poderiam encontrar forças para vencer vícios, controlar emoções, mudar hábitos, se entregassem à vida com fé? A mente cheia de fé gera harmonia no corpo. A mente cheia de dúvidas gera confusão e enfraquece o organismo. Esse é o contraste. Uma vida espiritual ativa é parte essencial de uma saúde plena. E não é apenas sobre pedir coisas a Deus. É sobre confiar nele mesmo quando as respostas não vêm do jeito que esperamos. É sobre manter a paz interior mesmo em meio à tempestade. Essa confiança sustenta o corpo e a mente de uma forma que nada neste mundo pode oferecer. Se você está passando por um momento de dor ou doença, lembre-se, Deus não prometeu ausência de lutas, mas prometeu estar presente em cada uma delas.
A oração não é apenas para mudar circunstâncias, mas para mudar você por dentro, para lhe dar forças, equilíbrio e paz. Talvez o maior milagre que você possa experimentar não seja apenas a cura de uma enfermidade, mas a transformação da sua mente. O peso da culpa substituído pela paz do perdão. A ansiedade substituída pela confiança. O medo substituído pela certeza do cuidado divino. E cada mudança interior reflete no corpo. Você se sente mais leve, respira melhor, dorme melhor, reage melhor. Porque a saúde começa na mente, e a mente saudável nasce da fé em Deus. Agora quero saber nos comentários, qual é o maior desafio que você enfrenta quando se trata de encontrar equilíbrio entre corpo, mente e fé? O meu foi aprender a entregar o controle e confiar mais em Deus. Escreve aqui, vou adorar conhecer a sua experiência. Você já percebeu que, muitas vezes, a mente humana é seu maior inimigo? Pensamentos ansiosos, medos silenciosos, culpa acumulada, tudo isso age como uma corrente invisível que sufoca o corpo e abala o espírito. Ellen White nos lembra que a saúde verdadeira não é apenas a ausência de doença. Saúde é equilíbrio, é força, é paz que flui do coração para cada célula. E essa paz nasce da confiança em Deus. Quando confiamos plenamente, nosso corpo responde. A pressão que o medo exerce sobre o coração diminui. O estresse que trava a digestão se dissipa. A ansiedade que causa insônia se transforma em repouso profundo. Não é apenas uma teoria, é uma realidade que muitas pessoas experimentam quando se entregam à oração sincera. Ellen White afirma que a oração, acompanhada da fé, atua como um restaurador da mente e do corpo. Ela não age apenas na esfera espiritual, mas também nos sistemas fisiológicos do corpo humano. A paz mental fortalece o sistema nervoso, regula a circulação sanguínea, equilibra hormônios e aumenta a resistência a doenças. É fascinante perceber como pequenas mudanças na vida espiritual produzem efeitos enormes na saúde física. Um coração leve, liberto do peso da culpa, transmite sinais de equilíbrio para o corpo inteiro. A mente tranquila não ativa a liberação de hormônios do estresse. O corpo, assim, encontra condições para se reparar naturalmente. Agora, imagine alguém que vive constantemente preocupado, sem confiar em Deus. Cada desafio da vida parece uma ameaça, cada dificuldade, um peso insuportável. O coração acelera, a respiração se torna superficial, o sono é interrompido. O corpo inteiro sente o efeito de uma mente carregada. Mas quando essa mesma pessoa aprende a entregar a vida ao cuidado divino, a transformação é notável. Ellen White descreve que a confiança plena abre as portas para um estado de saúde que transcende remédios. O coração confiante permite que o corpo se recupere mais rapidamente de doenças. O sistema nervoso equilibrado melhora a digestão e reduz dores. A energia retorna. O ânimo se renova. Tudo isso começa com um simples ato: abrir o coração em oração sincera. Não subestime a força de uma mente descansada. A preocupação crônica desgasta o corpo, enquanto a fé persistente fortalece cada órgão. É como um ciclo: mente saudável gera corpo saudável reforça a mente. E ambos florescem na presença de Deus. A oração não é um pedido automático de milagres. Ela é uma entrega de tudo aquilo que não podemos controlar. É um reconhecimento de que não somos onipotentes, mas que existe aquele que é e que cuida. Esse reconhecimento transforma a mente. Tira o peso da responsabilidade que não nos pertence. Liberta o coração. E quando o coração se liberta, o corpo sente alívio imediato. Muitas pessoas não percebem que doenças crônicas podem ter origem em emoções não resolvidas. Tristeza profunda, raiva guardada, ressentimento acumulado, tudo isso enfraquece o corpo. Ellen White nos alerta: a confissão sincera, o perdão genuíno e a entrega total a Deus atuam como uma medicina que nenhum laboratório pode produzir. A confiança em Deus não elimina os desafios, mas muda a maneira como enfrentamos cada um deles. Quando a fé está presente, a mente reage diferente ao estresse. A respiração se mantém calma, a frequência cardíaca se estabiliza, a digestão funciona melhor. O corpo inteiro entra em um estado de equilíbrio natural. A prática diária da oração cria um ambiente interno de serenidade. Cada momento de entrega, cada instante de confiança, gera um efeito cumulativo. Pequenas doses de paz diariamente se transformam em grandes reservas de saúde ao longo do tempo. Ellen White enfatiza que isso não é teoria abstrata. É ciência da vida aplicada à experiência humana, à realidade de todos os dias. E ela ainda vai mais longe. O perdão é uma das ferramentas mais poderosas para restaurar a saúde.
Guardar mágoas é como carregar pedras invisíveis. Cada ressentimento gera tensão, libera hormônios que prejudicam o corpo, afeta o sistema imunológico. Perdoar libera espaço no coração, permite que a mente descanse e que o corpo se fortaleça. Imagine quantos sintomas poderiam desaparecer se apenas entregássemos nossos pesos a Deus e perdoássemos verdadeiramente aqueles que nos feriram. Quantos corações poderiam bater com mais calma, quantos estômagos funcionariam melhor, quantos olhos viriam a vida com clareza? Tudo começa na mente e no espírito. Outro ponto fundamental é a regularidade da oração e da entrega a Deus. Não basta orar em momentos de desespero. A fé constante cria hábitos internos que mantêm o corpo saudável. A oração diária, mesmo breve, mantém a mente alinhada, o coração leve e o corpo pronto para reagir positivamente às pressões da vida. Ellen White nos lembra que a saúde perfeita é um estado de harmonia entre corpo, mente e espírito. Quando essa harmonia é quebrada, aparecem sintomas físicos. Mas quando restauramos a harmonia por meio da oração sincera, fé e confiança, o corpo responde com vitalidade renovada. Muitas vezes, subestimamos o poder do que acontece internamente. Um pensamento, uma palavra, uma atitude de fé podem alterar o fluxo do corpo inteiro. Cada oração é um passo em direção à recuperação. Cada ato de confiança é uma semente de força. A fé não substitui a medicina, mas potencializa os efeitos de qualquer tratamento, criando condições ideais para a cura. E não é apenas para casos de doença grave. Pequenas dores, cansaço constante, irritabilidade, insônia, tudo isso também pode ser influenciado pela falta de paz interior. A oração e a fé contínua ajudam a estabilizar essas condições, tornando a vida mais equilibrada e produtiva. A reflexão que Ellen White nos propõe é profunda. A saúde não é apenas um estado físico, é um reflexo do espírito. A paz interior fortalece o corpo. A confiança em Deus libera energia que seria desperdiçada com ansiedade e medo. O perdão remove bloqueios que impedem o fluxo natural da vida. Portanto, cuidar da mente e do espírito é tão essencial quanto cuidar da alimentação, do descanso ou do corpo físico. Uma prática constante de oração, fé e confissão cria um ciclo virtuoso. Mente saudável, corpo saudável, vida plena. Agora quero saber nos comentários, qual é a sua maior dificuldade em manter a paz da mente e confiar totalmente em Deus? Para mim, aprender a não controlar tudo foi o maior desafio. Escreve aqui, vou adorar conhecer sua experiência e trocar reflexões com você. Você já percebeu como a rotina e o ritmo da vida moderna nos afastam da verdadeira conexão com Deus? A pressa, o excesso de atividades, o barulho constante. Tudo isso nos distrai daquilo que realmente importa, a paz interior. Ellen White nos lembra que essa paz é um elemento essencial para a saúde. Sem ela, mesmo os corpos mais fortes e bem cuidados podem adoecer. O ato de orar, de se entregar, de confiar plenamente, é mais do que um momento de espiritualidade. É uma terapia natural, uma medicina divina que age silenciosamente. Quando o coração se abre em oração, a mente se acalma e o corpo começa a reagir positivamente. Os sinais são sutis, mas reais. A respiração se torna mais profunda, os músculos relaxam, a pressão sanguínea se estabiliza, o sistema imunológico se fortalece. Muitas vezes pensamos que a cura é apenas física, algo que acontece fora de nós, por meio de remédios ou tratamentos. Mas Ellen White mostra que a verdadeira cura começa dentro, na mente e no coração. Quando conseguimos liberar ansiedade, medo e mágoa, o corpo encontra espaço para se recuperar. Quando a fé se fortalece, a saúde floresce. Imagine por um instante uma mente cheia de confiança e serenidade. Cada órgão do corpo responde melhor, cada função fisiológica trabalha de forma mais equilibrada. Isso não é imaginação, é o reflexo da harmonia entre espírito, mente e corpo. A oração constante cria essa harmonia. Ellen White enfatiza que a confissão sincera é uma parte essencial desse processo. Muitas doenças têm raízes em emoções não resolvidas, em sentimentos guardados, em dores que não foram compartilhadas ou entregues a Deus. Quando confessamos, liberamos o peso que corrói por dentro. O coração se alivia, a mente se liberta e o corpo responde positivamente. Outro ponto crucial é o perdão. Guardar rancor é prejudicial à saúde física e mental. Ele mantém o corpo em estado de alerta constante, aumenta o estresse e enfraquece a imunidade. Perdoar não é apenas um ato espiritual, é também um ato de cura para o corpo. Ellen White alerta que a prática do perdão é uma poderosa ferramenta para restaurar a saúde integral. A fé desempenha papel fundamental nesse ciclo.
Orar sem fé é como tentar acender uma chama sem fósforo. A fé ativa o poder da oração. É a confiança no caráter de Deus, no seu amor e cuidado, que transforma a mente e permite que o corpo experimente os efeitos benéficos dessa transformação. Você já experimentou momentos em que, mesmo sem entender o motivo, sentiu uma leveza no corpo após uma oração sincera? Ou percebeu que, ao entregar preocupações e medos a Deus, sua mente se acalmou e uma energia nova surgiu? Esses são sinais de que a fé e a oração realmente têm impacto físico. Ellen White explica que a oração é também uma forma de disciplina mental. Ela nos ajuda a focar no que é essencial, a remover pensamentos que drenam energia, a alinhar a mente com valores que fortalecem o corpo e o espírito. Cada momento de entrega cria um ambiente interno que favorece a cura natural. Além disso, a prática da oração e da confiança constante nos permite enfrentar desafios com serenidade. O corpo não reage ao estresse da mesma maneira quando a mente está em paz. Uma mente descansada gera respostas fisiológicas mais equilibradas, menor liberação de hormônios do estresse, ritmo cardíaco regular, respiração profunda e eficiente, digestão melhorada. A ligação entre fé, oração e saúde não é apenas teórica. Experiências reais mostram que pessoas que cultivam a confiança em Deus lidam melhor com dores crônicas, doenças graves e condições emocionais. Elas recuperam mais rapidamente a energia, mantêm o equilíbrio emocional e desenvolvem maior resistência a situações adversas. Ellen White também destaca que essa conexão não depende de condições externas. Não importa onde você esteja ou quão difícil seja a situação. A oração sincera cria um espaço seguro dentro de você, um refúgio onde a paz e a força se renovam. É nesse espaço que o corpo encontra a oportunidade de restaurar-se, que a mente se fortalece e que o espírito se eleva. É importante lembrar que a cura completa é um processo. Não acontece de forma instantânea, mas é gradual. Cada oração, cada ato de fé, cada confissão sincera é um passo nesse caminho. O corpo responde progressivamente à tranquilidade e à confiança que se instalam no coração. Outro aspecto que Ellen White enfatiza é que a saúde espiritual é tão vital quanto a física. Um espírito em paz, confiando em Deus, é capaz de manter o corpo em condições ideais, mesmo diante de desafios. O corpo humano funciona melhor quando o espírito não está sobrecarregado por medo, culpa ou ansiedade. A vida moderna nos testa constantemente, nos sobrecarrega, nos distrai da oração e da confiança plena. Mas é exatamente nesses momentos que a prática da fé se torna essencial. Cada instante dedicado à oração sincera fortalece a mente, liberta o coração e cria condições para a saúde prosperar. Ellen White nos convida a refletir sobre o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. A saúde integral depende desse equilíbrio. Cada emoção, cada pensamento e cada atitude influenciam a vitalidade do corpo. A oração constante e a fé profunda são os elementos que permitem manter esse equilíbrio em meio aos desafios da vida. Agora, mais do que nunca, precisamos cultivar essa disciplina espiritual. Precisamos aprender a entregar preocupações, perdoar verdadeiramente, confiar em Deus e dedicar momentos diários à oração sincera. Isso não é apenas uma prática religiosa, é uma prática de saúde, de vida equilibrada, de força e vitalidade. Cada pessoa que se dispõe a praticar a fé constante, a oração sincera e a entrega verdadeira a Deus, experimenta transformação física e emocional. O corpo se fortalece, a mente se acalma, o coração encontra paz. Essa é a mensagem central do capítulo 16 de A Ciência do Bom Viver. Agora quero saber nos comentários, qual tem sido seu maior desafio em manter a fé e a paz interior, mesmo em meio a problemas ou doenças? Para mim, foi aprender a confiar plenamente e não tentar controlar tudo. Escreve aqui, vou adorar conhecer sua experiência e trocar reflexões com você.